O cassiense Tomás Antônio Salerno nasceu no dia 17 de janeiro de 1944, na pequena cidade mineira de Cássia, no estado de Minas Gerais, a cidade de Santa Rita de Cássia, como era denominada à época, e onde viveu por aproximadamente 14 anos. Filho de José Salerno e Silvéria Ferreira Salerno, na adolescência, no ano de 1958, Tomás decidiu mudar para a capital, para a cidade grande, e São Paulo foi a escolha, onde cursou o científico no Colégio Rio Branco, de 1960 a 1963, dos 16 aos 19 anos, estudando à noite e trabalhando durante o dia na Kaiser, companhia americana que construiu a Cosipa em Cubatão, interior do estado paulista. Em São Paulo, ele morava com seus tios paternos, Regina Salerno e João Pimenta, e ainda conseguia tempo para lecionar inglês. Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Cássia. No mundo eu não sou quase que nada, mas o que eu sou me faz lembrar de onde eu vim, das minhas origens, das pessoas que me influenciaram a vida, não só parte de minha família, mas meus professores no colégio Gabriel, onde eu estudei, os meus professores de escola, o João Reis, que me ensinava inglês, que ele morreu há muito tempo. Houve muitas pessoas em Cássia que influenciaram as minhas vidas, me deram essa oportunidade. Então, sempre que eu faço qualquer apresentação, talvez no mundo de todos, eu sempre lembro das minhas origens e tenho muito orgulho de ser cassiense. Eu levantava de manhã, pegava a bicicleta, descia pelo Morro Grande, que não tinha asfalto ainda, sem terra, subia para o colégio, ficava lá até a tarde e depois voltava para minha casa, e de noite tinha a possibilidade de voltar para estudar no colégio, e eu tinha essa oportunidade de passar 2 ou mais 3 horas no colégio, porque eu sempre muito gostei de estudar. A minha vida, na realidade, só foi estudar e trabalhar. Então eu tenho muito boas lembranças da minha infância em Cássia. A vida em São Paulo, para mim, no começo foi boa, porque eu morava com os irmãos a irmã do meu pai, e eu fui levado para Cubatão para trabalhar com a Kaiser. Então, minha vida, na realidade, era a seguinte: eu levantava às 4h30, 5 horas da manhã, eu pegava o trem na Estação da Luz, pegava um táxi, ia para a Estação da Luz, pegava o trem, trabalhava das 7h30 até mais ou menos 4h30, 5h, pegava o trem de volta para São Paulo, andava ao Colégio Roosevelt, estudava das 7 até 11h30, voltava para casa. No outro dia, a mesma coisa, levanta às 4h30 da manhã, vai à educação. Fiz isso por muito tempo. Depois que eu saí de casa para São Paulo, quase não houve mais possibilidade de eu voltar a casa. Depois que eu fui para os Estados Unidos, eu acho que eu passei mais ou menos uns 8, 10 anos sem ver a minha família, porque não tinha recursos financeiros para voltar. Porque eu estava no exterior, no começo não havia possibilidade de viajar para casa. E no futuro, quando eu formei em medicina e médico, a vida ficou muito complicada. Quando eu tive recursos, eu sempre levava meu pai e minha mãe para visitar as casas em Toronto, em Buffalo. Nós tínhamos um rancho onde passávamos tempo juntos. Então, minha juventude, na realidade, foi uma juventude muito feliz, dedicada principalmente aos estudos. Porque eu sabia muito inglês, eu fui contratado nessa época do Colégio Rio Branco para ensinar inglês para os estudantes. Eu não tinha licença de ensinar no colégio, mas um professor assinava para mim, porque eu sabia muito inglês. A maior mágoa que eu tenho é para conseguir alguma coisa na vida. Eu passei a maior parte da minha vida longe dos meus pais e de Cássia, na realidade. Isso me dá muita mágoa. Fico com muito sentido em não ter podido conviver mais com meus pais. Após esse período de adaptação em São Paulo, Tomás Salerno tomou conhecimento de um programa de voluntários da paz, o Peace Corps Volunteers,
que tinha como objetivo lecionar português a cidadãos americanos, e foi através dele que, em 1963, foi para o estado de Vermont, nos Estados Unidos, iniciando sua grande e vitoriosa trajetória de vida longe de sua terra natal. Mas foi no fim daquele mesmo ano, 1963, através de uma bolsa de estudos da Leopold Shep Foundation de Nova York, que Tomás dá o pontapé inicial na carreira médica. Ele se muda para Montreal, no Canadá, para estudar na Universidade de McGill. E de 1967 a 1971 se graduou em medicina. De 1971 a 1975 fez treinamento em cirurgia geral e de 75 a 77 cirurgia cardíaca. No entanto, paralelamente a todas essas conquistas, Salerno começa a apresentar dificuldades renais. E se os desafios já não fossem bastante, o jovem médico, em determinado momento, foi convidado a ir à Embaixada Brasileira, onde foi surpreendido com a notícia de que perderia sua cidadania brasileira. E um dia eu abro o jornal e aparece um noticiário procurando professores para ir para os Estados Unidos. E eu, de um dia para o outro, viajei para os Estados Unidos. Nunca tinha entrado no avião, não sabia nada. E fui para os Estados Unidos ensinar português para voluntários da pátria. Eu, na realidade, não tinha nada. Eu não tinha dinheiro no bolso, eu não tinha nada. Eu fui para os Estados Unidos com uma passagem para voltar de volta. Pagaram $600 naqueles 6 meses que eu ia passar nos Estados Unidos. Quem queria fazer medicina não tinha possibilidade financeira. Eu resolvi pedir bolsas de estudo. O tempo estava passando rápido. Eu fui para a livraria e comprei um livro que chamava-se Bolsa de Estudos para Estrangeiros. Eu escrevi carta para quase todas aquelas instituições. Todas negaram, exceto uma, que chama Leopold Shep Foundation, New York, que me chamou para a entrevista. Eu pego o ônibus, fui para Nova York, fiz a entrevista. Eles me disseram que a situação era muito difícil, o dinheiro estava pouco, mas se eu conseguisse entrar em alguma faculdade, eles me dariam uma bolsa de estudo. Eles me disseram, infelizmente, essa scholarship, nós erramos, era para americanos, não é para brasileiros. Eu falei, mas eu sou sul-americano. E eles me deram a bolsa de estudo para estudar no Canadá. Então, brasileiros saindo de Cássia, para ir para São Paulo, para ir para os Estados Unidos, pegar uma bolsa de estudo dos Estados Unidos para estudar no Canadá. E eles me sustentaram por todo o tempo que eu tive na faculdade de medicina, na escola primária, no secundária primeiro, depois na faculdade de medicina. A dificuldade minha foi quando eu saí de Brattleboro para ir para Montreal. Eu estava sozinho, era um dia de ano, eu tinha $600 no bolso e uma passagem de voltar para o Brasil. Eu cheguei em Montreal, aquela neve, sem roupa apropriada, com frio. Cheguei na estação de ônibus sem ter aonde ir, onde dormir, não conhecia ninguém. Naquela época, para comunicar com o Brasil, era de carta, demorava 2 semanas ou mais. Então, de maneira que a comunicação com meus pais praticamente não existia. Sozinho, desesperado, eu consegui uma pensão muito barata, onde eu comecei a trabalhar. No final da história, o dinheiro estava acabando, eu estava tão desesperado que eu decidi se eu não vendesse a minha passagem que eu tinha, naquela época eu podia vender a passagem de volta, eu iria voltar para o Brasil. Então eu fui na companhia de aviação e vendi minha passagem. E tinha um pouco mais de dinheiro. Toda a minha carreira nos Estados Unidos, até eu terminar a faculdade de medicina, foi bolsa de estudo, estudar durante o dia, e para não tendo dinheiro suficiente, eu trabalhava de noite 2 vezes por semana como guarda noturno. Eu não tinha dinheiro para me sustentar na faculdade de medicina, porque o dinheiro não dava. Então foi essa vida muito difícil naquela época. Para mim foi muito difícil. Então naquela época, nos 4 anos de medicina, eu morava numa pensão da universidade que era barata e que a minha bolsa de estudo pagava.
O mais difícil era na época do dia de ano, que todo mundo ia embora para casa, aqui, ali, eu não tinha onde ir. Então eu passava os dias de ano, dia de Natal, sozinho, sem ter ninguém. Isso aí, no fim, me magoou tanto, que quando eu fiz a minha graduação no Bachelor's in Science, eu não fui na minha graduação. Eu não fui na minha graduação na faculdade de medicina, porque não tinha ninguém para ir comigo. E no primeiro, segundo ano de medicina, eu não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para taçar dos dentes, eu não tinha dinheiro para comprar sabão, eu não tinha dinheiro para nada. Eu só tinha dinheiro para comprar alguns livros para ir na faculdade de medicina. Eu não tinha estetoscópio, eu não tinha microscópio, eu usava os dos outros, eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas. E um dia eu comecei a aparecer com infecção no corpo inteiro. E eu, nos Estados Unidos, no Canadá, naquela época, o tratamento médico era privado, não era público. E eu fiquei muito tempo com as infecções sem ter dinheiro para ir ao médico. Até um dia eu levantei, quando eu fui na escola de medicina no primeiro ano, eu fui urinar e urinei sangue. E começou, então, uma vida muito longa de falha renal. Eu fui no hospital, fui internado por um mês com falha renal, fizeram o diagnóstico, me trataram, e começou, então, a vida minha com falha renal. Eu vivi a vida toda minha, quase toda, com problema de rins. Isso aí não me afetou muito até nos últimos 15 anos atrás. Até então, eu consegui viver normalmente sem ter problema nenhum. Eu recebi um telefonema do embaixador do Brasil pedindo que eu fosse à embaixada e levasse comigo meu passaporte. Quando eu cheguei na embaixada, me levaram direto para o embaixador. E ele falou: alô, Salerno, como é que está? Me dá seu passaporte. Eu dei o passaporte para ele. Eu estava pensando que fosse receber uma homenagem, porque naquela época eu já era muito conhecido, fazia muitas conferências, fazia muitos cirurgiões para ver a minha técnica em Toronto. Ele olhou no passaporte e falou: Salerno, você tem cidadania dupla? Eu falei: tenho, eu sou brasileiro e canadense. Ele falou: você não pode ser canadense, só pode ser brasileiro. Ele sai com o meu passaporte do escritório dele e volta carimbado, dizendo: está fazendo o processo para perder a cidadania brasileira. Sai no Diário Oficial do Brasil, vocês podem explicar isso, que o Salerno perdeu a cidadania brasileira. Então, quando eu ia ao Brasil, eu tinha que ir na embaixada brasileira, pagar $150, pegar um visto para ir ao Brasil por uns 7 dias e voltar. Isso passou muito tempo, eu sempre queria voltar a ser brasileiro, até que o Randas Batista tinha um contato em Brasília, uma senhora que eu não me lembro o nome, e ela me arranjou, perguntou se eu queria voltar a ser brasileiro, falei que queria. Me mandou os papéis para me preencher e saiu de novo 1 ano ou 2 depois no Diário Oficial que eu tinha voltado a ser brasileiro. Isso aí foi uma situação muito ruim para mim, porque muito orgulho que eu tenho é de ser brasileiro, particularmente de ser caciense. Naquela época eu tinha perdido a coisa mais importante para mim na minha vida. Depois de enfrentar todos esses desafios e receber o título de mestre em cirurgia pela Universidade Canadense de McGill, Tomás Salerno foi ganhando notoriedade profissional na área e assumindo papéis cada vez mais relevantes no campo acadêmico. Ele ocupou cargos de liderança na Universidade de McGill e na Universidade de Toronto, no Canadá, na Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, e nos últimos 20 anos na Universidade de Miami. Todavia, uma das grandes realizações de sua vida aconteceu em casa, quando, em razões de complicações em seu quadro de saúde e necessitando da doação de um rim, sua esposa, Ellen Frances Salerno, um gesto de amor e desprendimento, foi a sua doadora. Na realidade, não existia ninguém que sabia que eu tinha falha renal. Quando eu vim para a Universidade de Miami, que foi no ano 2000, a minha creatinina, que é um valor que indica como está a situação do rins, era 1,8, que era já começando a fazer dificuldade de falha renal. Então, nesses 15 anos, 10, 15 anos depois de 2000, eu comecei a fazer uma dieta muito grande e um amigo meu me deu uns remédios para preservar os rins. E eu consegui viver com falha renal cada vez piorando
Ninguém sabia de nada, trabalhando dia e noite, até que eu fui ver um nefrologista que disse que eu tinha que fazer transplante de rins. E eu recusei naquela época, fazia 5 anos disso que eu tinha me falado isso. E começou a piorar a minha condição. E eu então fui na universidade e me colocaram na lista de transplante. Eu operando dia e noite como chefe, ninguém sabia de nada. Então eu ia para casa, o telefone tocava às 2 horas da manhã. Eu pensava que era o meu rins que eu ia ser operado, era o contrário, tinha uma cirurgia de emergência. Eu ia lá, operava e voltava para casa. O tipo de falha renal que eu tinha me afetava um pouco, eu tinha muita fraqueza, tinha muita dificuldade com mau cheiro de ureia. E uma coisa que aconteceu que me fez então reconhecer que eu estava com muito problema, eu fui ao Brasil uma vez, minha família não sabia disso também não. Na volta do Brasil para os Estados Unidos, no avião eu comecei a coçar. Eu pensei que fosse uma alergia. Aliás, no avião eu tirei a roupa, trocar a roupa, eu estava com alergia. Isso aí foi uma acumulação de fósforo no meu corpo. Então eu coçava dia e noite. Eu cheguei à conclusão que o meu urologista chegou no meu escritório um dia e me disse: Salerno, se você não fizer transplante de rim, você vai morrer. Eu falei: então você não volta mais aqui não, porque eu vou morrer mesmo. Eu não sabia que a minha esposa Helena tinha ido atrás de mim fazer o exame de sangue. E foi um match. E ela me deu o rim, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Depois que eu tive o rim, a minha vida começou tudo de novo com muita energia. Eu não sabia quanto mal era que eu estava até ter esse transplante de rins. Além de um extenso currículo, o Dr. Salerno é médico certificado em todos os estados americanos e no Canadá, podendo ainda atuar em território inglês como médico, um feito que necessariamente tem que passar pelas certificações dos conselhos de medicina destes países. Ele é editor-chefe do Journal Cardiac Surgery, uma importante revista de cirurgia cardiovascular, além de ser membro de inúmeras sociedades científicas no mundo inteiro. Tomás participou com decisivas contribuições de diversas formas no campo da cirurgia cardíaca, como na cirurgia com coração quente sem hipotermia. Atuou em importantes estudos de proteção miocárdia e de cardioplegia, além das diversas pesquisas de grande relevância para a medicina mundial, introduzindo de forma importante o conceito de cirurgia de artéria coronária sem bomba. Essa técnica evita o uso da máquina de circulação extracorpórea e evita algumas das sequelas relacionadas à lesão cerebral, resposta inflamatória, entre outros. Dr. Salerno organizou conferências pelo mundo sobre essa técnica, fez demonstrações ao vivo e modificou a sutura de lima de forma que permitiu a realização do procedimento com facilidade, uma enorme inovação na maneira de como atualmente são conduzidas as cirurgias cardíacas pelo mundo. Dr. Tomás Salerno foi agraciado com diversos prêmios e homenagens durante sua carreira, entre eles o Prêmio Melhores Médicos dos Estados Unidos em 2019, Prêmio Lister da Universidade de Toronto em 1998, Laurea Honoris Causa da Itália em 1999, Laurea Honoris Causa da Argentina em 2002, Prêmio Montevergine de Inovação da Itália em 2004, Prêmio Honorário Internacional da Academia Nacional de Medicina no Brasil em 2015, cadeira de Cirurgia Cardiotorácica da Universidade de Miami em 2016. Dr. Salerno é o presidente fundador da Associação Latino-Americana de Cirurgia Cardiovascular e Torácica e de 2014 a 2019 foi presidente do Senado do Corpo Docente da Universidade de Miami, cargo mais alto na hierarquia da universidade, instituição que também o elegeu membro do Iron Arrow Highest, a maior honraria da Universidade de Miami. Foi proclamado pelo Condado de Miami-Dade o dia 7 de maio como sendo o Dia de Salerno em Miami.
honraria concedida pelo prefeito do Condado da Flórida no ano de 2009. Atualmente, além de professor da Universidade de Miami, Dr. Tomás é diretor da divisão cardiotorácica do Jackson Memorial, um dos maiores hospitais dos Estados Unidos. Com uma produção acadêmica impressionante, o Dr. Salerno possui aproximadamente 500 artigos publicados e liderou cerca de 23 grandes pesquisas, além da publicação de 10 livros como editor e coeditor, destacando-se o tema A Proteção do Pulmão durante as Cirurgias Cardíacas. Por todas essas razões, o caciense Tomás Antônio Salerno é reconhecido e respeitado por toda a comunidade científica. Especialistas afirmam que não há um único cirurgião cardíaco no mundo que não tenha ouvido falar no trabalho do Dr. Salerno. No último dia 21 de setembro deste ano de 2020, Dr. Tomás Salerno foi novamente homenageado pela Universidade de Miami, com o prêmio de distinção acadêmica, pelos relevantes serviços prestados e contribuições feitas no campo da cirurgia cardíaca, as quais são vistas como lendárias por toda a comunidade médica da área. Ao longo de sua história de vida, produziu pesquisas e estudos científicos com ideias inovadoras e, sobretudo, transformadoras. Uma vida dedicada ao coração e a entrega de contribuições no campo da cirurgia cardíaca através de sua habilidade clínica, sua genialidade científica e do impacto que suas pesquisas tiveram na mudança de como a cirurgia do coração é realizada para obter melhores desfechos aos pacientes. Recebi o convite para fazer um fellowship na Universidade de Toronto. Sem dúvida nenhuma, foi um marco na minha vida, não só como profissional, mas também como pessoa. Foi um divisor de águas. Já conhecia de Tomás em 1987, onde ele já tinha visões completamente diferentes de todos, um visionário. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei num projeto com ele que era justamente assistência do ventrículo direito. E ele imaginou de que poderia colocar um balão na artéria pulmonar como se fosse um balão intra-aórtico. Então, Tomás, eu tenho só que agradecer aqui publicamente a tudo que você é uma pessoa com ideias fantásticas. Então, de coração, eu tenho muito que agradecer, e Lúcia também, e a você, Tomás, um abraço forte, e estamos sempre ligados de uma maneira ou outra. É uma pessoa que tem uma expressão mundial na cirurgia cardiovascular, cirurgia cardíaca. É uma pessoa que, em todos os momentos da cirurgia cardíaca, principalmente aquele momento de desenvolvimento dela, ele esteve presente com contribuições marcantes. E o professor Tomás Salerno, ele, apesar de ser uma pessoa extremamente modesta e simples, e muito amiga, ele é uma pessoa que é conhecida em todos os continentes. Então, na comunidade da cirurgia cardíaca e da cardiologia, qualquer um dos continentes, se citar o nome do professor Tomás Salerno, a pessoa vai saber quem é e vai se lembrar de uma contribuição que ele deu na área médica, no sentido de tratar as pessoas e ajudar as pessoas e tornar a vida das pessoas melhores. E esse é a missão mais importante de um médico. O Salerno ajuda a entender a vida. O Salerno foi um tremendo embaixador. Eu não conheço ninguém que tenha feito mais de apresentar a cirurgia cardíaca com o orgulho que ele fez. Eu gostaria que ele entendesse o grande respeito que eu tenho por ele, não só pelo que ele fez como cirurgião, mas a história de vida dele, que é um exemplo de todos nós. Muito obrigado, viu, Salerno, da sua amizade e do seu respeito. O Salerno é o indivíduo mais humano que eu conheci na minha vida, de longe. Eu passei uma semana com ele em Cássia, na casa dele.
Foi impressionante aquilo, porque conheci o seu Zé, conheci a dona Silvéria. O seu Zé tinha uma forma fantástica de ler a mão. E eu quero te dizer, Tomás, ele acertou tudo no meu futuro depois aí. Foi uma coisa impressionante, porque tudo que ele anteviu aconteceu. Você é o sujeito mais humano, mais incrível que eu conheci na minha vida. Você está no meu coração para sempre. Lo quiero felicitar por la charla y por todo el trabajo que ha hecho impresionante de su trayectoria y durante toda su vida. Que eu gostaria aqui de expressar meu agradecimento pessoal em nome de todos os cirurgiões que foram até ele, e ele sempre tratou de maneira com uma deferência enorme. Muito obrigado, Dr. Salerno, muita gratidão. Muito obrigado, viu, Thomas, por você, por tudo que você fez e por tudo que você continua sendo. Cássia, comunidade toda, se orgulha muito de saber que o senhor veio de lá. O senhor nunca esqueceu as raízes, a história, a família e todo mundo. Um grande abraço de todos nós. Na cidade de Cássia, estado de Minas Gerais, Brasil, sua terra natal, onde reside sua irmã Thelma Salerno e familiares, uma unidade do programa Saúde da Família o homenageia levando seu nome. Dr. Tomás Salerno é pai de Mark Jason Salerno e Kim Cindy Salerno e reside em Miami com sua esposa Ellen. Em Cássia, muitas pessoas me influenciaram. Eu mencionei já o João Reis. Existia um cirurgião geral, que eu não consigo lembrar o nome dele, que ele me levou na sala de cirurgia no Hospital São Vicente para assistir uma apendectomia quando eu era muito criança. Eu tinha muita vontade de ver uma cirurgia. Meus pais, claro, sempre me influenciaram muito, a minha escola, meus professores. Porque eu nunca falei do que eu passei na minha vida. Como eu disse anteriormente, se eu soubesse o que eu fosse passar, talvez eu tivesse ficado em Cássia, porque o que eu passei foi muita dificuldade. A mensagem que eu quero dar é para as pessoas jovens, aqueles que acham que não há possibilidade de alcançar o que eles desejam. Eu acho que não existe nada de impossível. A mente é que faz o obstáculo. Você pensando bem, um dia quando eu morrer na minha carreira, eu na realidade nunca tive nada. Mas nunca, se você não tivesse me chamado para fazer essa entrevista, isso nunca seria gravado. Eu nunca escrevi. E mesmo a minha família também nem sabe direito, meu pai e minha mãe que já morreram, nem sabem direito a minha história completa. Eu pensei já escrever um livro, mas não sei se há interesse nisso. Nascido em Cássia, de família humilde, eu sempre tinha o desejo de estudar. E através de estudos você consegue praticamente o que você quer. É por isso que eu dou muito entusiasmo aos jovens, pessoas que talvez pensam que não haverá oportunidade, porque oportunidade existe, é que não pode perdê-las. E para chegar onde se quer só necessita esforço e vontade de vencer. Mas a mensagem que eu dou é uma mensagem de esperança, especialmente para as pessoas jovens. O que elas querem conseguir depende delas e não depende de ninguém. Tudo é possível. Essa é a vida minha.